Olá, queridos alunos, nós aqui novamente reunidos, professora Suzana, dando continuidade às nossas dicas do concurso da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. E hoje a nossa dica é em relação à parte que envolve a distribuição de funções dentro do Legislativo. Então, nós temos divisões, né? Nós temos funções do Congresso Nacional do artigo 48 e do artigo 49, nós temos competências da Câmara no 51 e temos competências do Senado no 52. Então vamos entender como se dá esta divisão em relação a funções para a gente então tentar resolver o maior número possível de questões com essas diferenças, sem precisar então decorar o rol dos artigos propriamente ditos. Então vamos lá, vamos acessar o nosso material e vamos resolver algumas questões de prova. Então vejam só, como é que é dividida a questão das competências no nosso sistema constitucional. Nós temos a divisão de todos os poderes, e nos interessa aqui especificamente o legislativo, na divisão entre funções típicas e funções atípicas. No caso do Poder Legislativo, ele fica com duas funções atípicas, a função de legislar e a função de controlar. A função de legislar, pela regra normal da teoria de Montesquieu, então ele cria as leis para um país, e aí nós estamos falando do artigo 48 da Constituição Federal, que diz, compete ao Congresso Nacional dispor, e aí nesse dispor diz sem no 48, sem a sanção ou veto no caso dos artigos 49, 51 e 52. O que significa isso? Que o caso do artigo 48 é a regra da criação das leis complementares, das leis ordinárias e das medidas provisórias que são transformadas em leis ordinárias. Nestes casos é que vai para a sanção ou veto do presidente da República. Tá? Já quando fala no artigo 49 no controle dos atos do legislativo, que é o fiscalizar, a Constituição utiliza a expressão compete exclusivamente. E quando a Constituição utiliza a expressão exclusivamente, está dizendo que é só por decreto legislativo. Então, o ato que é feito através do artigo 49 é o ato de controlar os atos do presidente da República, porque utilizamos um sistema presidencialista. E para fazer este controle é utilizado, então, o decreto legislativo. Nesta função de controle é que o Congresso Nacional se auxilia, se utiliza do auxílio do Tribunal de Contas. Já nas funções atípicas do 51 e do 52, Câmara e Senado em separado, nós então temos a utilização da expressão compete privativamente à Câmara, compete privativamente ao Senado. Então, qual é a diferença de utilizar exclusivamente no 49, Congresso Nacional, e utilizar privativamente no 48 e no 49? É porque quando está falando de competência privativa, significa que essas atribuições, na sua grande maioria, vão aparecer reproduzidas em outro artigo da Constituição, mas para outro poder. Então, por exemplo, o artigo 96 da Constituição Federal diz compete privativamente aos tribunais. Então, lá também estão as funções atípicas do Poder Judiciário elencadas. É a mesma lógica no artigo 51 e 52, ou seja, estas funções que lá estão são as funções de julgamento dos atos do presidente, do vice, ministros, procurador-geral da República, entre outros, e a função de se auto-administrar, criar seu regimento interno, seus cargos, sua organização. Então, neste caso do artigo 51 e do 52, o nome do ato legislativo utilizado é resolução. Já no caso do 49, que é o controle dos atos do chefe do Poder Executivo, aí então é decreto legislativo. Vamos então resolver algumas questões de prova, vamos ver se fica mais fácil. Vejamos esta questão. Compete ao Congresso Nacional, com a sanção do presidente da República. Vejam, o que é a resposta que está em vermelho? Dispor sobre diretrizes orçamentárias, operações de crédito e dívida pública. Nós poderíamos confundir, né, que é o que a banca tentou fazer aqui, com a função do Senado.
Só que o Senado, ele é o responsável pelos estados. Então, se nós olharmos as competências do 52, o Senado, ele na verdade vai estar direcionando recursos para a União, para os estados, para o Distrito Federal, para os municípios. Sempre quando a competência é só do Senado, na resposta tem sempre recursos públicos que vão para a União, estados, Distrito Federal e municípios. Aqui é simplesmente o controle dos atos do chefe do poder executivo. Aqui não está relacionando com a organização de Estado, que é a função do senador representando os estados. Então, é a única onde aparece a palavrinha dispor do artigo 48, que é quando o Congresso Nacional, então, estiver legislando. Por quê? Porque o enunciado diz: com a sanção do presidente da República. Com sanção tem que ser ou uma lei complementar, ou uma lei ordinária, ou uma medida provisória transformada em lei ordinária. Todas as demais alternativas, todas são ou funções do Congresso Nacional, né? Ou então são funções ou privativamente da Câmara ou do Senado. No caso da primeira, deliberar definitivamente sobre tratados, sobre atos internacionais. Controle, decreto legislativo, Congresso Nacional, porque quem faz tratados ou convenções internacionais é o presidente da República. Autorizar referendo e convocar plebiscito. Quem faz isso? Congresso Nacional, controle dos atos do presidente da República. Sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do Poder Regulamentar, cada casa faz em separado. Autorizar a pesquisa e a lavra de riquezas minerais em terras indígenas, né? Faz o Senado Federal de forma separada. Né? Então, aqui a única que é legislar, ou seja, a única que não é resolução ou decreto legislativo, é a que tem a palavrinha dispor, que é onde o legislativo estará efetivamente legislando. Vejamos essa outra questão que diz o seguinte: não é competência exclusiva do Congresso Nacional. Então, aqui está dizendo, não é caso do artigo 49 da Constituição Federal. Ou seja, aqui, né, não vai ser o decreto legislativo. Aqui vai ser ou uma resolução, ou uma lei complementar, ou uma lei ordinária, ou uma medida provisória transformada em lei ordinária, tá? Se nós olharmos a A, B, a C e a D, todas elas têm a questão de relação com ou de lei, ou então de controle, né, ou de separadamente cada uma das casas. Por exemplo, na A, autorizar o presidente da República a declarar a guerra, a celebrar a paz, a permitir que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou dele permaneçam. Isso é taxativamente uma competência do Congresso Nacional. Controle. Depois, de novo, autorizar o presidente e vice-presidente a ausentarem do país. De novo, controle, Congresso Nacional, decreto legislativo. Aprovar estado de defesa, de novo controle. D, autorizar, de novo controle. Então, a única que está falando de uma função atípica, que é a função de julgar, é a E, onde a Câmara dos Deputados autoriza a instauração do processo, né? E depois o Senado vai julgar. Então, aqui é separadamente cada uma das casas na função atípica, que é a função de julgamento. Espero que tenham gostado, então, da dica de hoje, que é em relação à divisão das atribuições e dos atos legislativos e como isso se aplica nas questões de prova. Se ainda ficou alguma dúvida, resta algum esclarecimento, algo que não tenha ficado muito claro, me peçam que eu faça um outro vídeo, né? Procuro outras questões nesse sentido para poder tentar facilitar a vida de vocês. Então, espero todo mundo no nosso próximo vídeo, dando continuidade às nossas dicas, então, em relação ao poder legislativo. Lembrando que nos nossos próximos encontros eu vou pegar esta regra em relação a essa divisão de atribuições e vou trazer para a organização estadual, porque ela fica, não dá para fazer num vídeo só, porque ela fica muito grande a explicação. Então, eu vou fazer esse paralelo e trazer essa relação para a organização estadual para mostrar como funciona na nossa Assembleia Legislativa. Um bom estudo e até o nosso próximo encontro.